Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz de Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede na sua doce presença. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle. Glória a Deus, vamos orar. Espírito de Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das alianças, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, perdoa os pecados, erros e falhas. Purifica-nos, ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã. Senhor, encha-nos da tua presença e do teu Espírito Santo. Para a glória de Deus é o nosso pedido. Amém e amém. Glória a Deus e glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz sinal com a mão quem está me ouvindo. Eita, glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Paz do Senhor, irmã Edi Gonçalves. Deus te abençoe. A irmã Raimunda dos Santos, Deus abençoe. O meu irmão Celso, a irmã Priscila, o Caleb, o Ismael, glória a Deus. Irmã Angelina Barbosa, mulher de Deus também. Irmã Ieda, Deus te abençoe, irmã Ieda. Ieda Alves, glórias a Deus. Prepare a sua Bíblia, você que tem Bíblia. Aperte o cinto porque vamos voar. Glória a Deus. Deus abençoe o meu irmão, o Marcos Leandro, lá do Rio de Janeiro. Viu como eu lembro? Vocês acham que eu não conheço as ovelhas? Paz do Senhor. Estava vendo uns documentários aí do Rio de Janeiro ali, misericórdia. É um lugar muito lindo, né? O Rio de Janeiro é um lugar muito bonito, né? Estava mostrando a beleza do Rio e tal. Mas o documentário que eu estava assistindo, infelizmente, falava das milícias, né? Tem muita milícia aí, né? Pessoal que faz, como eu posso dizer, uma espécie de uma falsa segurança para os moradores, né? Eu estava vendo um documentário agora há pouco sobre o Rio. Só Deus na causa. Mas Deus vai dar vitória. Glória a Deus. Estou feliz com os senhores e senhoras aqui. Creio que Deus também está, porque é um encontro dedicado a meditar na palavra, a buscar a presença de Deus. E tudo que você precisa está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Às vezes você passa o dia, fica angustiado, fica angustiada, preocupado, meu Deus, e agoniado e agoniada, a não ser que só eu fico, né? Só eu fico assim ou vocês também ficam? Não, porque só eu vou me sentir um ET aqui, né, irmão? Se só eu tenho problema, então o problema sou eu. Não, mas acho que todo mundo tem problema, né? Todo mundo... a voz tá legal aí, tá chegando bem, é que eu tô sem retorno aqui. Se tá rachando, estourada, não tem problema. Vocês têm que me avisar. Aí, quando eu começo a ficar muito angustiado, duas coisas. Ou eu vou para a Bíblia, ou eu dobro o joelho e oro. São duas coisas. Começou a ficar angustiado, começou a ficar oprimido, o mundo espiritual trabalhando. Larga tudo, larga a louça, minha irmã, depois tu volta a lavar, tá? Larga a louça, larga a vassoura, depois tu volta a varrer. É que tem irmã que larga e daí não volta mais pegar, né? O marido chega em casa, a casa tá virada no... Só o sangue. Não, larga as coisas, né? E vai buscar Deus. Irmão, o ser humano... Escuta o que eu vou falar para vocês. Eu faço psicanálise, eu sei o que eu estou falando. O ser humano é carente de Jesus. Olha, para curar depressão, para curar ansiedade, para curar desespero, histeria, para curar qualquer coisa, é a palavra de Deus. Você sabe por que a humanidade vive problemática no campo do psicológico? Falta de Deus. E é uma coisa tão simples, mas tão complicada ao mesmo tempo, porque você já notou
que se você estabelece um horário para orar, é uma luta você orar naquele horário, ou você estabelece um horário para ler a Bíblia. Por quê? O mundo espiritual sabe que se você se rende a um tempo com Deus, 20 minutos, meia hora que seja, uma hora, aquele tempo que você dedica a Deus vai te fortalecer tanto que você vai vencer as situações do teu dia a dia. Então, a melhor terapia que existe é nós dedicarmos um tempinho, ou um tempão, né, melhor dizendo, vai devagar, né, vai devagar. Eu segurar 10 minutos, ler a Bíblia ali, 10 minutos, ok. No outro dia, com o tempo você vai aumentando mas é uma coisa diária, relacionamento com Deus diário. Porque me perdoa, meu irmão, se você mora numa casa com mais pessoas, e tu para de falar com um, para de falar com outro, passa uma semana, tu não fala com a pessoa, vai dar problema. Um mau relacionamento. E Deus é a mesma coisa. Tu fica um dia sem falar com Deus, o teu dia já não presta. Eu sou meio doido aqui em casa. 4:30 da manhã eu já estou meio zumbizando aqui dentro de casa, andando. Já vou para o meu canto de oração. Lá estão todo mundo roncando. Né? Aí começa a acordar, porque não precisa de despertador quando eu começo a orar. Eu acordo. Eu tenho um conhecido meu, um vizinho meu, que ele é da macumba. O bicho é bruxo. Aí um dia ele perguntou assim, eu fiz umas campanhas de oração aqui em casa, um dia ele chegou e disse assim, estavam matando quem ontem lá na tua casa? Estava tudo louco aqui orando alto, e glória a Deus, Deus vem com o teu poder, e quebra as correntes do inferno, e fogo, e fogo, e fogo. Era apóstolo de um lado e eu do outro, e orando, e intercedendo, né? Daí no outro dia o cara, o que deu lá? Estavam matando quem lá na tua casa? Não entende? Crente é doido. Se tu quer ser crente e tu não é doido, não adianta, irmão. Se tu quer ser muito normal, ser crente é a última coisa que tem que pensar. Porque todo crente é doido, maluco. Não tem? Não existe. Aí Deus deu o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não é pra gente normal. É verdade? Tem gente indo pro satanismo querendo ver o demônio. Porque o diabo vai dar dinheiro, porque o diabo vai dar a casa, porque o diabo vai dar poder, o diabo vai dar status. Daqui a pouco estão tudo lá morrendo. E tudo angustiado. Irmãos, não existe espírito dentro da questão espiritual mais forte e poderoso e que você vai ter experiências de, vamos dizer assim, maior loucura possível do que o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele casa com o teu espírito. Hoje eu vou falar sobre isso, Deus falou comigo. Eu estava vendo um filme com o apóstolo agora à tarde, a gente fez meio uma sabatina, hoje no meio da semana, a gente conseguiu ter um tempinho ali para assistir. Até eu lembrei da irmã Priscila, o irmão Celso, eu vou falar dela agora, né, irmão Celso? Tá? Escuta, tem um filme do Rocky Balboa, o primeiro filme do Rocky Balboa, Lutador. E ele tem a esposa dele. Eu disse, olha lá, irmã Priscila, não peça a irmã Priscila, ainda eu falei com a apóstola. Só que tu não é parecido com o Rock não, tá, Celso? Não. Glória a Deus. Eu quero falar sobre o Espírito de Deus. Quando ele casa com o teu espírito. A força de Deus na vida do ser humano. Sem o Espírito Santo, você não vence esse teu gênio ruim. Porque aqui você é um anjo, né? Irmã, meu Deus, olho para você, eu por mim tu já é para o céu agora, sabe, irmão aí que está me assistindo, vocês são muito bonitos, sabe, quer ver quando vai para a igreja, né, o pessoal vai para a igreja, meu Deus do céu, o eterno, gravata, e a irmã vai todo espiritual, né, bota a Bíblia debaixo do braço, é coisa linda, em casa só Deus sabe, mas na igreja pensa num povo santo, né, siricanta lá na praia e anda, e dá-lhe, língua estranha, glória a Deus. Aí, beleza. Mas, o Espírito de Deus, ele foi dado para o pecador, não para o santo. O cara acha que ele tem que ser alguma coisa ou fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, não sobre todo santarrão. Não existe isso. O Espírito Santo é para o pecador. Você só vence você, que o teu primeiro inimigo é você. Fala em voz alta aí para os vizinhos ou alguém que estiver aí perto achar que tu é doido. Diga assim, o maior inimigo, fala, diga no campo espiritual do teu ambiente, diga assim, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então tu tem que entender que tu está lutando com você. Você é o seu maior inimigo. Vou repetir. Você é o seu maior inimigo. Sabe por quê?
Porque tu tem um eu bem forte, às vezes tu quer fazer as coisas do teu jeito, às vezes tu quer resolver as coisas pegando lá, eu já falei esses dias, um sarrafo e querer resolver com o vizinho quando ele está com o som alto. Eu sei que vocês são assim. Se olhar para mim e não rir, vamos ver, se você olhar para mim e rir é porque você é assim, você quer brigar com todo mundo, quer bater no marido, quer matar o marido dormindo, eu sei que é uma luta. Não? Escuta o que eu vou falar. Presta atenção, vocês estão rindo que vocês já pensaram isso, né? Misericórdia. Não, são crentes, né? Imagina se fosse do mundo. Não, mas falando sério, os problemas quando batem, você vai ter uma reação, certo? Você vai querer tomar uma atitude, o ser humano é assim. Agora eu digo uma coisa para vocês. As atitudes que você toma quando os problemas vêm, e acredite, eles vão vir. Deus nunca disse assim, Jesus nunca falou assim, ó, você não vai ter mais problema, agora é só maravilha. Pelo contrário, você vai ter luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Então, quando os problemas vêm ao meu encontro, eu preciso dar uma resposta. Certo? Só que eu sou tentado a fazer as coisas do meu jeito. Eu sou tentado a odiar quem me odeia. Eu sou tentado a dar 2 tapas para quem me deu só 1 tapa. Nós somos assim, o ser humano ele é assim. Mas você só consegue vencer isso através do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus casa com o teu espírito, o mal não tem mais força sobre a sua vida. Você é dominado, Paulo fala lá em Romanos, você é governado pelo Espírito de Deus. Uma vez eu fui numa vigília em Florianópolis, alguns irmãos devem conhecer. Chama-se o Bom Samaritano. Eu fui lá. Peguei o Fiat Uno que eu tinha na época. Só Deus, né? Tinha que amarrar uma corda à porta. Quase fundindo o motor. Mas eu fui até Florianópolis. Meu, imagina. Atravessei, subi o Morro do Boi, desci o Morro do Boi, passei Tijucas e fui. Fui lá na Casa do Chapéu. Aí fui visitar uma mulher de fé com a apóstola. Na época eu lembro, fui visitar uma mulher de fé com a apóstola. A gente foi visitar uma senhora. Ela está até hoje, está há anos no ministério. E fomos fazer uma visita, ela mora bem ali em São José. Daí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos na vigília e depois da vigília nós vamos na casa da irmã orar e tal. Chegamos lá, tomamos um café, de manhã, chegamos lá de madrugada, 4 horas da manhã, chegando na casa dos irmãos. Imagina a visita dos pastores. Aí tomamos um café e tal, a Tabita era bem bebezinha, ela dormiu um soninho, eu tentei dormir, não consegui, já estava 1000 graus, já levantei doido, já vamos para casa e tal. Eu gosto de ficar em casa, irmão, eu sou meio tatu, sabe? Tem gente que gosta de viajar, né? Eu sou tatu, eu gosto de ficar... A não ser que a missão for nobre, mas que não. Aí tá. Eu lembro que a gente foi. Aí, para chegar lá na igreja, lá, é uma vigília. A vigília é uma casa de recuperação de ex-dependentes químicos e alcoólatras. Né? Eu falo ex porque não estão mais usando, então eu já declaro que é ex. Chegamos lá. Porque não existe ex-dependente, ele sempre vai ser. Só que ele tem que trocar o vício dele, né? Se ele tinha vício por cachaça, ele vai ter que trocar o vício por Jesus agora. Ele tem que ser doido por Cristo. Se o cara ou a mulher viciada em cachaça, em cocaína, ele sempre vai ter o desejo dentro da estrutura biológica, física dele. Ele vai ter que agora trocar, né? É que nem você. Antigamente eu sei quem você era, irmã. Não, Deus me revela. Irmão, eu sei como é que você era antigamente. Você queria resolver tudo na pistola. Lembra? Você era meio metido a matador. Mas agora você é de Jesus. Mas aquele pistoleiro do passado, acredita, está lá dentro ainda. Pastor, mas agora eu sou uma nova criatura. Tu é uma nova criatura. Mas o teu eu do passado está ali. Às vezes, antigamente você mentia, era caloteiro, era liso, passava a perna em todo mundo, né? Quando você vem para Jesus, aquele pecado que te escravizava, ele está entranhado aonde? Na tua carne. E a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne, porque só o Espírito de Deus consegue dominar e te dar força para você fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue seguir a Bíblia se não tiver o Espírito Santo. Nem Jesus fez sem o Espírito Santo. Jesus, ele foi para o Jordão, procurou o pastor dele. Quem sabe quem é o pastor de Jesus?
João Batista, o Batista. João Batista, ele era pastor de Jesus, certo? Então a Bíblia diz o quê? Que Jesus ele se batizou, e quando ele sai do Jordão, quem é que desce sobre ele? Quem é que casa com o Espírito dele? O Espírito Santo, a qual Deus envia. E ó, faz isso aqui, ó, vup. Dali, ele foi o quê? Levado, conduzido pelo Espírito Santo, Mateus 4, ao deserto. E lá no deserto o diabo veio com tudo. Mas ele venceu o diabo com dois fatores. Primeiro, ele recebeu o Espírito Santo. Segundo, ele estava firmado na palavra, porque a resposta que ele dava para o diabo não é sai em nome de Jesus, não, sai em meu nome, não. Ele não dizia assim para o diabo lá no deserto. Ele não falava assim, ó, eu vou pisar na tua cabeça. Ele não cantava aquele louvor, pisa na cabeça do inimigo e declara. Não existia isso. Ele foi pela palavra, mas estava cheio do Espírito Santo. Então ninguém vence o diabo, ninguém vence primeiro a carne, ninguém vence o diabo, se não for através do Espírito Santo. Então, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, foi tentado 40 dias, depois os anjos vieram e servi-lo. Observe que depois que você passa as provações e é fiel, quem vem te servir e te entregar aquilo que você precisa são os anjos de Deus. Foi assim com Cristo no deserto. E isso continua acontecendo com aqueles que o servem, aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Quem está comigo faz um sinal. Observe a palavra. O Espírito de Deus, Paulo fala muito, e eu quero dar uma volta com você. Abre em Romanos aí, para a gente dar uma meditada. Romanos capítulo 8. Versículo de número 18. Quero dar uma meditada nos 3 versículos aí. Olha essa. O Espírito de Deus, você lembra Pedro? Quem lembra de Pedro que andava com Jesus? Você já conheceu alguém no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, né, no norte do Brasil aí? Você já conheceu alguém que dormia com a faca? Alguém já conheceu algum cidadão assim que ia para a cama e levava a faca no lado? Eu já conheci. Eu já conheci gente que dormia com a faca no lado. Pegava a peixeira todo dia. E quando ia dormir, levava a faca. Meio papo de doido, né? Mas eu já vi. Pedro não era diferente. Pedro era o homem da peixeira. Ele queria resolver tudo na faca. Era só na facada. Pedro começou a seguir Jesus, mas ainda era um carnal. Não tinha uma vida espiritual ativa. Então, verdade que quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Arrancou a orelha do soldado, deu uma facada lá na orelha do homem lá, arrancou a orelha do soldado. Do servo, né? O servo do sacerdote, melhor dizendo. Jesus restituiu, né? Porque o servo do sacerdote ia se tornar também lá na frente sacerdote. E para ser sacerdote não podia ter nenhum tipo de problema. Observe, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, quando foi derramado em Atos capítulo 2, ele foi derramado. Primeiro eles ficaram em Jerusalém esperando o derramamento do Espírito. Beber de algo espiritual que viria do céu. Jesus disse, né? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para cumprir a missão. Você vai encontrar um monte de crente por aí que ele não está cumprindo a missão. Não sei, eles oram porque querem ficar rico, outros oram porque querem restaurar o casamento, outros ficam orando porque querem restaurar a vida financeira, outros oram porque querem tirar o filho das drogas. Você vai encontrar crente de todo tipo orando por cada tipo de situação. E vai encontrar no meio desses crentes que estão orando pelo prazer de estar na presença de Deus e com desejo sincero de fazer a sua vontade. Porque nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. E só conseguimos cumprir a vontade de Deus quando o Espírito Santo de Deus casa com o nosso espírito. Você tem um espírito aí dentro de você. Esse espírito, ele é sedento das coisas de Deus. É só o teu espírito conectado com o Espírito de Deus que você consegue ter equilíbrio e consegue conduzir a tua alma, que é sentimental, já falei em outra ocasião, e o teu corpo, que é cheio de vontade desordenada.
Ninguém consegue na face da terra seguir a Cristo se não receber o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, você se relaciona com ele. O Espírito Santo, ele está aí. Ele quer fazer parte da sua vida, ele quer governar a sua vida. Ele quer o volante da sua vida. Ele quer o controle da sua vida. Ele quer controlar você. Só que tu vai ter sempre alguém ali te cutucando assim, ó. Tá errado. Vai orar. Ele vai ficar assim. Vai ler Bíblia. Vai abrir jejum. Por que não jejuou hoje? Porque comeu. Era para jejuar, ele fica. Está errado. O que você está fazendo aí? Ele vai ficar. Ele não incomoda, é que ele ama você. Foi dado por Deus. Você se estressa porque alguém cortou a tua frente lá no carro, tu já quer sair do carro, tu pega, não é nem obrigação ter hidrante dentro do carro, sabe aquele hidrante? Mas tu tem um para casa, der um perrengue, tu pegar o hidrante e bater na cabeça de um. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Mas depois que tu recebe o Espírito Santo, meu irmão, os teus problemas já não têm mais valor. Vou repetir. Quando tu tem o Espírito Santo e conhece a palavra de Deus, os teus problemas, tu tem problema. Só que você não está mais lutando para resolver teus problemas, tu está lutando pela causa de Cristo, que é muito melhor. Às vezes aparece alguém dizendo assim, ô pastor, a minha mãe chamava assim, a minha mãe antigamente, né? Ela dizia assim, o Jadir acordou com a macaca. Ela falava bem assim, que quando acordava com o cabelo em pé, sabe, aquele dia estressado, tá com a macaca. Ela falava bem assim, tá doido. Às vezes eu acordo assim, irmão, como pastor. Daí aparece às vezes as figuras e diz assim, ô pastor, começa aquele papo. Tô passando luta. Aí eu pergunto, que luta que você está passando? Problema aqui na família. Problema financeiro. Problema no casamento. Daí eu falo, e a causa? Aí a pessoa pergunta, o quê? Aí eu digo, e a causa? Que calça? Não, não é calça, é a causa. Que causa? Aquela de Cristo, que está na Bíblia. Que você foi chamado para viver. Que você foi chamado para lutar por ela. As pessoas, elas focam nos problemas. Sabe por que o mundo está assim, irmão? Virado de cabeça para baixo, está tudo dos avessos. Existe uma causa. Olha, eu olhar para o ímpio lá fora, eu olho para o ímpio lá, o cara está na bebida, na cachaça, na prostituição, vida errada, louco, maluco, a vida dele é desordenada, beleza, está lá, a alma vendida ao Satanás, está lá, perdido. A vida desse camarada ser angustiada é uma coisa, porque ele falta a Deus. Agora, o crente, o cristão, pode estar faltando dinheiro, mas ele tem o Espírito Santo. O problema dele não é falta de dinheiro. O problema dele e a preocupação dele é, será que eu estou lutando pela causa? Será que eu estou fazendo a vontade de Jesus? Quem tem o Espírito Santo se sente incomodado quando peca. Tem gente que diz assim, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Tem gente que já me perguntou, pastor, como é que eu sei se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Tu peca e não se sente culpado, não se sente sujo quando erra. Agora, se você erra, se você se suja, se você vacila no dia, aquilo ali te incomoda e tu só vai sentir paz quando tu dobrar o joelho e pedir perdão, quando você for para a palavra, quando você se humilhar, Senhor, eu pequei, eu errei, me ajuda. Essa é a pessoa que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem o nome de santo, mas ele foi dado para o pecador. É que nem a ceia, quando tu toma uma vez por mês com a gente, a ceia ela é para o pecador, ela não é para o perfeito. Jesus, ele veio para o são ou ele veio para o doente? Ele veio para o pecador ou ele veio para quem é perfeito? O céu, meu irmão, é como diz o Luiz, né? Ele diz assim que tem gente querendo colocar gente perfeita no céu e Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Então existe toda uma prerrogativa evangeliquez que foi colocada na cabeça da gente, que a gente que acha que tem que ser aquilo ali. Irmão, eu preciso entender que Deus me deu o Espírito dele e esse Espírito está dentro de mim. E esse Espírito que me ajuda, ele é ajudador, ele é consolador, ele é quem instrui, quem governa, quem direciona. Foi para isso que Deus nos deu. Então me perdoa. Aí eu perguntei, tá, e a causa? E a causa? Pois é, pastor, a causa, né? Que causa? Não sabe nem que causa. Acredite, irmão, tem gente que serve a Deus não sabendo nem qual é a causa que ele serve a Deus. Você entra numa empresa, você tem que lutar por aquela causa, né?
Deus o livre, tu entra na empresa. Já pensou, Celso? Entra lá no Autona, lá, começa a trabalhar lá e... Não tem como. Suponhamos, professora Ede, eu vou trabalhar numa escola. Aí eu chego lá na escola, eu tenho uma causa, que é lecionar. Né? Eu sou um docente, eu tenho que lecionar os alunos. Então, eu tenho uma empresa, eu tenho uma causa. Eu tenho um negócio, eu tenho uma causa, certo? Eu preciso lutar pela causa. E o reino de Deus tem uma causa. E eu te pergunto, quem que está preocupado com a causa do reino de Deus? Às vezes eu tenho a impressão, eu falo com a apóstola, que as pessoas, é que nós temos uma coisa dentro de nós. Quem está comigo faz assim, para eu não me sentir só. Às vezes eu falo com a apóstola aqui, eu tenho uma impressão. O ser humano, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma alma que é eterna dentro de nós, há uma eternidade. Somos eternos, certo? Aí as pessoas, elas, dia após dia, elas acordam, trabalham, fazem as coisas, mas parece que algo é roubado da cabeça dessas pessoas, que o período dessa terra vai passar a qualquer momento. A qualquer momento. E elas vão se deparar com a eternidade. E a vida que a gente leva aqui, ela diz muito para onde nós vamos na eternidade. Se eu estou lutando pela causa de Cristo, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, andar em santidade com Deus. Uma vez eu tinha um irmão, ele era empresário, ele vinha aqui orar comigo, né? Aí ele subiu um monte comigo. Aí um dia eu peguei ele e disse, por que você sobe um monte comigo? Ele disse, não, eu quero prosperar minha empresa. Eu quero ficar rico. A vontade dele era ficar rico. Daí um dia eu fui no comércio dele, eu fiz a besteira de lá. Eu devia ter ficado em casa aquele dia. Aí eu fui no comércio dele, cheguei lá no comércio dele. Debaixo do assoalho do comércio dele estava cheio de moeda. Aí eu sei que a macumba antigamente era assim, né? Joga moeda debaixo das coisas para o cigano, né? Para atrair dinheiro. Feitiçaria. Aí eu disse assim, tu é crente ou tu é cretino? Eu já falei já de primeira, que eu não estava meio, como diz a minha mãe antigamente, acordei com a macaca, que ele disse, tu é crente ou tu é cretino? Por quê, pastor? Cara, tu tem que saber se tu vai servir a Deus ou o diabo. Quem gosta de subir o monte para buscar coisas terrenas é Satanás. Lembra, o diabo levou Jesus aonde? Levou ele aonde? Leva no monte para dar coisa. Eu vou no monte para buscar Deus. Eu vou no monte para me fortalecer espiritualmente. Eu posso interceder por uma área da sua vida sem problema nenhum, mas esse não é o objetivo. Eu estou por uma causa. Eu luto por uma causa. Ô pastor, mas toda sexta vocês não vão no monte? Vamos no monte. Mas é para buscar a presença de Deus e interceder. Monte é lugar de intercessão também. Agora, sair de forma específica, detalhada. Não, eu vou no monte só para buscar por uma causa. Isso é errado, nós não fazemos isso. Irmão, fala bem sincero com vocês. Mas bem sincero, doa quem doer. Se doer, passa metiolate, toma um remédio e depois vai ficar de boa. Mas é bem sincero com vocês. Eu dobro o joelho, eu não peço nada para Deus. Sabe, coisa da terra? Ah, Deus, me ajuda. Ah, Deus, eu tenho aquela conta. Ah, Deus, eu tenho que mandar dinheiro para a África. Ah, Deus, eu tenho que pagar essa luz. Ah, Deus, eu tenho que arrumar o carro. Ah, Deus, eu tenho que isso. Nada. Nada. Faz algum nada. Eu não dobro o joelho para isso. Eu não consigo. Ô pastor, como eu queria ser assim. Você vai ser. O dia que tu conhecer Deus de verdade, você vai ter uma fé dentro de você. Irmão do céu. Pode estar, mas olha, pode estar acabando o mundo. Pode estar acabando. Não, mas pode entrar. Eu tenho uma fé em Deus. Irmão, ou tudo vem de Deus, ou isso aqui que a gente faz é uma perca de tempo. Ou isso aqui que eu leio e busco é uma perca de tempo. Ou eu confio no Deus Todo-Poderoso, ou eu confio no ser humano. Ou eu confio esperando algo de alguém, humanamente, ou é Deus que vai criar a situação e trazer para mim. Isso é fé. Fé é você ter uma vida tão íntima com Deus, que o que você precisa Ele vai trazer para você. Ele vai abençoar você. Deus faz, irmão. Tu acha que Deus não faz? Tu acha que Deus ele não pode tocar no coração de alguém
e ser um canal de bênção para a tua vida, você não precisa nem pedir. Mas, pastor, mas tem gente que pede. Eu não estou dizendo que é errado pedir e anular você que pede. Agora eu digo uma coisa. Luta pela causa. Anda aos pés de Jesus. Seja humilde. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Posso? Vou falar. Eu, nesses anos de pastor, eu já vi gente receber o milagre e, acredite se quiser, virar as costas para Deus. Eu já vi. Eu já vi mulheres chegar no ministério com o casamento detonado. O camarada já estava na casa da amante, já estava morando lá e tal, casando com a mulher lá. Mulher se posicionou, orou, buscou a Deus, atraiu a presença de Deus, recebeu o Espírito Santo, e glória a Deus, e glória a Deus. O que aconteceu? O demônio perdeu. O marido descrente foi santificado pela mulher que se posicionou, como a Bíblia fala. Ele voltou para casa, pediu perdão para ela, se humilhou, pá. Cadê a mulher? Sumiu. Acontece. Eu já vi gente chegar no ministério, o cara morava na casa da sogra, velho. Acho que não tem maior perseguição. Glória a Deus e aleluia. Não, minha sogra era gente boa, né? Já morreu. Não, ele morava na casa da sogra, velho. Ele ligava a TV, a velha ligava o som. Para tu entender o nível harmônico onde ele morava com a mulher. Uma benção. Deus prosperou, trabalhava de empregado para o sogro, mas olha, estava que nem Jacó para Labão lá. Estava trabalhando lá quase de graça. E começou a buscar Deus e orar e jejuar, estudar a Bíblia e montou a empresa. Buf! Saiu da casa da sogra, foi buf! Começou a prosperar financeiramente, e Deus começou a abrir as portas, e passeando, e Deus começou a levantar, comprar um carro melhor do que tinha. Tinha uma fubica velha que chegava aqui na igreja na época, quebrando, chutando o carro, porque não funcionava. E começou a buscar Deus, e vai. Deus começou a honrar financeiramente, e aí conseguiu comprar as mobílias para dentro do apartamento, e Deus começou a abençoar, e eu só olhando, e glória a Deus, né? Eu aqui olhando, e glória a Deus, e pá. Daqui a pouco desandou. Por quê? Porque recebeu tudo que queria. Aí abriu a própria empresa, prosperou, enriqueceu. Cadê o homem para orar? Sumiu. Cadê aquele que estudava a Bíblia e gostava de buscar Jesus? Desapareceu. Falar, irmão, a coisa é séria. Se nós não entendermos por qual causa nós estamos, quando recebemos o milagre, a gente pode se perder nele. Quantos leprosos foram curados por Jesus? Alguém sabe? Eram 10 leprosos, mas voltaram quantos? Quantos que voltaram para servir Jesus? O cara queria servir Jesus, ele queria andar com Cristo. Quem lembra o gadareno? O gadareno comia defunto. Parecia os botocudos aqui no Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou. Comia defunto. Morava no sepulcro. Não tinha corrente que segurava ele. Quando ele encontrou Jesus, o que Jesus fez? Libertou ele. Ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, tu não vai me seguir, tu vai lá para a tua cidade lá e vai pregar para o povo. O cara mexeu com a cidade inteira. A mulher samaritana, quando Jesus revelou a vida sentimental frustrada, foi casada com 5 e o que ela tinha não era dela. Alguns dizem que era amante, outros dizem que ela era a garota da vida. Ninguém sabe direito. Ela foi para a cidade, ela evangelizou Samaria inteira sozinha, estava doida, berrando. Ele contou da minha vida, olha isso e tal. Começou a falar de Jesus. As pessoas foram tocadas por aquela palavra, porque ela bebeu de uma água, não do poço, mas uma água que Cristo tinha para ela. O problema é que tem gente esperando do poço aquilo que só Jesus vai poder saciar. Espera do poço aquilo que só Cristo pode dar. Capítulo 8. Aos irmãos que moram em Roma. Você não mora em Roma, mas você mora aí na tua cidade. Serve para você também essa carta. Capítulo 8, versículo 18. Eu não anulo. Irmãos, olha aqui para mim. Qual é o teu problema? Olha todos aqui para mim. Hoje eu estou atacado, irmão. Só Cristo. Eu assisti o filme do Rock Balboa lá, eu já... Escuta aqui. Qual é o teu problema? Financeiro? Olha bem para mim. Tu acha que Deus não sabe qual é o teu problema? É vida sentimental o teu problema? Tu acha que Deus não sabe? Tu acha que Deus, Deus me esqueceu. Deus está escondido em algumas nuvens do céu e não sabe o que eu estou passando. Não, pelo amor de Deus.
Acorda para a vida. Qual é o teu problema? Deus sabe qual é o teu problema, agora tu não entende o problema dele. O dia que tu entender o problema de Deus, só você pode resolver o problema de Deus. Meu Pai do céu. Vou repetir para ver se o mais leigo que vai assistir lá no YouTube vai entender, que vocês são tudo inteligentes aqui, né? Mas lá tem uns leigos. Escuta. O dia que você entender qual é o problema de Deus, que só você pode... Tu fica assim, Deus resolve meu problema. Deus resolve meu problema. Eu acredito que Deus está lá em cima assim, ô meu filho, resolva o meu então. Ô minha filha, resolva o meu problema. Que eu também tenho um problema, só que tu não está entendendo qual é o problema. Qual é o problema de Deus? Que você entregue o governo da sua vida ao Espírito Santo dele. Que as coisas nunca vai ser do teu jeito. Por isso que tu às vezes está frustrado. Tem gente que chegou um rapaz para mim, eu vou abandonar Jesus, eu vou sair da igreja. Eu disse, tu quer uma carona, tu queres ir para onde? Eu já falo assim, já sento no final do culto, tu queres ir para onde? Não, mas eu vou embora da cidade, eu vou embora do país. Tu queres o quê? Queres que eu te boto lá no México, tu atravessa lá pelo rio, tu para lá em Nova York? Vai! Porque o problema é o Brasil, porque o problema é o Estado, porque o problema é o governo. Irmão, tu come na mão do governo. Tu espera ainda do ser humano aquilo que só Deus pode fazer. O dia que o governo da tua vida estiver na mão de Deus, tu vai parar de pensar como a maioria pensa. Ou é Deus que te sustenta, ou é Deus que cuida de você, ou é você que está ainda esperando algo humano. Irmão, não existe. Eu fui para ser julgado, né? Nem contei para vocês, quarta-feira passada. Aí eu fui no cabeleireiro, arrumei meu cabelo, cortei a barba, que eu parecia o... Né? Botei a camisa, vamos lá, né? O juiz vai querer falar comigo. Cheguei lá, ninguém quis julgar minha causa, eu estou que nem a viúva. Transferiram lá não sei para onde, e aí vai para outro estado, e aí daqui a pouco morre na casa, que não vai dar nada. Ou é Deus que faz, ou é eu. E eu doido, né? Eu já estava fiado, já, o que eu gosto de falar, né? Eu estava fiado. Ou é Deus que cuida de vocês, ou para por aqui. Sério mesmo. Não, o negócio é bem sério. Ou você entrega o governo da tua vida a Deus, ou para por aqui. Você vai ser mais um evangélico no Brasil. Tu pergunta para a pessoa, o que tu é? Aí ela diz assim, eu sou evangélica. Me dá 2 tipos de ruim, irmão. Me dá dor de barriga, me dá estresse, me dá tudo. Eu sou filho de Deus. Eu sempre digo que o evangélico é um católico melhorado, sabe? O pessoal não gosta muito, mas o evangélico é um católico melhorado, só não, mas ele é um pouquinho melhorzinho só. Tem católico que dá um show evangélico, eu já falei isso para vocês. A Bíblia me chama de filho. E só o filho, por exemplo, o Celso vai chamar a atenção do filho dele. Os dois são uma benção, mas vamos dizer que fez uma arte aí. Quebrou uma vidraça, que Deus o livre. Ele vai chamar a atenção do filho. Ok. O filho dele sabe como chegar nele. A Tabita sabe como chegar. Você que é pai, você sabe, teu filho tem um jeito de chegar em você. Tem um acesso, ele não precisa passar por ninguém. O acesso é direto. Não é? Vai direto. Você que é mãe, o filho já vem com aquela cara, que tu sabe que deve ter feito uma coisa muito, tocou fogo numa casa, mas ele chega perto de você. Existe um método, um jeito. Aí eu pergunto, irmão, Jesus disse, a palavra do Senhor disse, vocês que são maus, nós somos pecadores, vamos lá. Ou gente ruim, né, irmão? Crente é gente ruim. Vocês que são maus, que ninguém é bom, batendo no peito aí, sou bom, aí eu vou na igreja, eu sou bom. Vocês que são maus, ele fala, sabeis dar boas coisas aos filhos. Eu sempre tento dar o melhor para o filho, não tem. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo, Jesus está dizendo assim, que vocês precisam do Espírito Santo. E em algumas versões aí vocês vão ver a palavra bens, né? Mas o original diz Espírito Santo, que tu precisa do Espírito Santo. Só ele vai governar. Você já viu alguma pessoa endemoniada? Lá no Rio de Janeiro, Marco Leandro, lembrei agora, eu vi um camarada, ele entrou endemoniado, possesso, dentro do hospital. Ele ia quebrar o hospital inteiro e gravaram ele todo torcido. Tu vê, o espírito do mal casado com o espírito dele, deixou ele doido. Estava todo sanguentado, deve ter fugido de alguma coisa muito errada. Mas ele estava possesso.
Você vê que uma pessoa possessa por demônios tem uma vida escrava, né? Ou das drogas, ou da bebida, ou da prostituição, ou da mentira, do engano, do roubo, do assassinato. A pessoa ela é presa aquilo ali. Tem gente que nem é nesses fatores, mas tem um demônio ali que é um demônio egoísta, pessoas que o seu eu é mais forte, enfim, existem vários tipos, né, de possessão maligna, as de alto grau, as leves e as médias. Mas eu digo para vocês, se o Espírito de Deus, que é o maior Espírito que o ser humano pode receber, o mais forte de todos, quer casar com você, quer se unir com você, não tem, irmãos, não tem. Precisa-se reorganizar as prioridades. Qual é a sua prioridade? Por que você busca Jesus? Por que você serve a Deus? Quais são as suas intenções? Quais são as suas intenções? Quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos de idade. Eu com 9 eu já sabia o que Deus tinha para mim. Com 9 anos. Já sabia o que Deus tinha. Eu já sabia que a minha vida não seria do meu jeito. Não era eu que ia governar. Uma pessoa normal, comum, que anda no... A pessoa comum, o que ela faz? Ela tem o seu projeto de vida, tem os seus planos, tem suas ações, enfim, normal. Agora, quando você tem uma chamada de Deus, tu não presta para nada. Se tu abrir uma empresa, ela fale. Se tu tentar trabalhar para os outros, tu quebra a empresa do cara, porque tu tá um Jonas ali dentro. É um negócio incrível. Você não presta para nada, a não ser a chamada de Deus na tua vida. Uma vez um rapaz disse assim, minha empresa não vai, pastor. Eu oro, jejuo, busco a Deus, ando em santidade, não peco. E não vai. E chega uma altura e puf, eu disse, cara, não é para você ter empresa. Deus não te chamou para ter empresa. Deus não te chamou para ganhar dinheiro. Deus te chamou para ganhar alma. Subi no monte e falei para ele, Deus te chamou para ganhar alma, não para ganhar dinheiro. Enquanto tu tentar lutar para ganhar dinheiro, tu vai sofrer. Porque a chamada, ou seja, a vocação que Deus tem para a tua vida não é essa. É o que tu quer, mas não é o que Deus quer para você. E vai botar isso na cabeça da criatura. Tem gente que vai aprender apanhando por muito tempo. Você já viu alguém que estudou? Eu conheci uma professora, ela estudou para ser advogada, fez lá a prova da OAB, 80 questão lá, acho que 40 já passa, né? Estudou 5, 6 anos, e humanas aqui, humanas lá, se formou, 1 ano formada advogada, ela disse, não, mas eu não quero isso, eu quero ser professora. Foi lá, fez daí, para se formar professora, está dando aula. Por quê? Porque não, tem uma vocação específica. E todo ser humano tem uma vocação. Todo ser humano tem uma chamada de Deus específica. E como é que eu vou encontrar? Quando você sentir paz no que você faz. Quando você entregar o governo da sua vida a Deus. Aí você vai ter paz no coração. Eu encontro crente, irmão, eu atendo ímpio, né? Mas tem uns crentes que eu tenho medo. Tu já viu o pastor ter medo de crente? Eu tenho mais medo de crente do que do diabo, porque tem uns crentes que me assustam, irmão. Meu deles vem assim, ó pastor, eu estou ficando doido, pastor. Eu não sei mais o que eu faço, pastor. Daí eu já fico assim meio amuado, já doido para sair do atendimento. Porque, pastor, eu não sei o que eu faço, pastor. Porque a minha vida é assim. E a minha vida, onde é que está Deus? Aí eles começam. Tipo, eu como se eu fosse né? Eu sou o intermediário. Onde é que está Deus? Por que Deus está fazendo isso comigo? Uma irmã entrou em contato. Por que Deus está fazendo isso comigo, pastor? Aí eu disse assim, ó, não sei o que ele está fazendo, mas conta aí. Aí eles começam a contar histórias, começam a falar o que está acontecendo. Não, irmão, isso aí é porque tu está fora do propósito. De que tu entrar na causa, tu vai sentir paz. Então você tem a sua vida, você tem os teus problemas, você tem as tuas dificuldades. Agora, esteja alinhado com a causa. O que é a causa? Servir a Deus em santidade. Falar de Jesus para as pessoas. Representar Cristo no ambiente que você está. Você é um representante de Deus nos ambientes onde você pisa os pés. Você dentro de um banco, na fila da lotérica, dentro de um supermercado fazendo compra. Você é um representante de Deus. Podia explodir o mercado inteiro, mas só porque você está lá dentro, Deus está poupando aquele povo. Você entra no avião, eu morro de medo de avião. Você entra no avião. Entra no avião. O avião é para cair. Mas não vai cair.
Porque tem um filho de Deus lá e Deus diz, não vai cair. Quem manda sou eu. Ponto. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Mas só está acontecendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. É angústia, é dor, é sofrimento, é desespero, vontade de me matar. Ai, meu Deus do céu. E barará. Tá, eu te pergunto, você está no caminho da obediência ou no caminho da desobediência? E você sabe a resposta. Dentro de você está essa resposta. Eu não preciso ficar indo... Já pensou? Não, pensa bem. Pensa bem, a irmã Ieda, a Eide Gonçalves, mulher de fé, o Celso. Pensou, Celso, arruma um barco, é um rio que tem no outro lado da tua casa, né? Ou é um banhado? É rio? Imagina eu, arrumo uma canoa, aí no outro lado, pego um binóculo, fico cuidando da vida do Celso e da Priscila. Vocês estão pecando, estão errando, estão fazendo a vontade de Deus. Já pensou? Eu lá no outro lado, a irmã Eide mora em casa ou apartamento? Apartamento, né? É apartamento? Imagina eu, dou uma de sniper, arrumo um binóculo, fico olhando a vida da irmã para ver se a irmã... Tem crente que faz isso? Ele cuida da vida dos outros para ver se o cara está pecando. Tem pastor que faz isso? Eu vou lá na irmã Ieda, lá. Vamos ver se está fazendo a vontade de Deus. Não existe, irmão. Você tem a resposta dentro de você. Existem 2 caminhos que o resultado desse caminho que você escolheu vai vir para a tua vida. Se você escolher o caminho da obediência, as bênçãos vão vir. Se você escolher o caminho da desobediência, a maldição vai atacar. Então, até o... não sei se vocês entenderam. Existe o caminho da obediência. Existe resultado para quem obedece. Já está definido por Deus. Existe o caminho da desobediência. Já está predestinado, definido por Deus, o resultado do caminho da desobediência. Então, tudo é soberania de Deus. Como é que alguns dizem? Está no meu destino. E eu acredito, estão certo. O que acontece na minha vida está escrito. Está escrito por quem? Por Deus. Quer dizer então que eu estou no caminho de Deus, fazendo as coisas certas, e acontece algo comigo de ruim? É Deus. Porque até aquilo de ruim que acontece comigo é Deus trabalhando em mim. Só que hoje, tudo que acontece de ruim na nossa vida, o que os pastores ensinam? A maioria. É demônio. Aí às vezes a pessoa se frustra porque ela está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está andando em santidade, está tendo uma vida correta, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a vida dele, o Espírito Santo conduz a vida dela e a pessoa está ali andando com Jesus. Aí acontecem problemas na vida da pessoa, parece que quer ver dizimista. Às vezes eu converso com os empresários dizimistas, eles dizem assim, meu Deus, ó as ideias. Não, vocês acham que pastor... Não, irmão, você acha que vida de pastor... O dia que você ouviu alguém dizendo que vida de pastor é fácil, irmão, manda vir que eu tenho a minha aqui para eles... fazer uma experiência, parte da observação científica. Aí diz, meu Deus, pastor, eu sou dizimista. O meu carro não pode quebrar. Pastor, não pode cair granizo na minha casa e furar o telhado. Pastor, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sou dizimista. E não sei o que. Eu disse, irmão, qual foi o mal que Jesus fez para ir para a cruz? Eu já gosto de neutralizar o cidadão, né? O que Jesus fez de mal para ir para a cruz? Obedeceu. Parece que a vida do cristão não tem mais problema. Parece que agora, porque eu oro, jejuo, sirvo a Deus, eu não posso ter problema, não posso ter dificuldade, eu não posso sofrer situações na minha vida, às vezes financeiramente, ou na minha saúde, no casamento. Eu ainda sou um ser humano. A diferença é que agora a minha vida tem um destino e tem uma causa. Mas a vida segue. Eu vou acordar amanhã de manhã e vou ter o caminho da bênção para escolher o caminho da maldição. O poder está em minha escolha. Agora, o resultado, ele já está predestinado. Versículo 18. Romanos 8, 18, para encerrar. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, disse Paulo, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pelas próprias vontades, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança.
um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o quê? O Espírito Santo. Como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós que também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente desse mundo. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus, que vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Pois não sabemos como devemos orar, mas é o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho Jesus. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Leia depois com calma isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 29. Fala do universo. O universo está esperando a volta de Jesus. O universo, ele está esperando a volta de Jesus mais do que alguns crentes. Tem crente que não está esperando a volta de Jesus. O universo está ali, gemendo. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, não vê a hora da volta de Jesus. Volta logo, Senhor Jesus, Maranata. Por quê? Porque é luta. A luta é contra o dinheiro, a luta é contra o governo. Não, a luta é contra mim e depois contra o diabo. Mas o Espírito que está em mim, o Espírito que está em nós é mais forte do que o Espírito que está no mundo. Então, eu sou controlado por um Espírito. Ou eu sou controlado pelo diabo, ou eu sou controlado pelas minhas vontades. Vou repetir. Somos controlados pelo Espírito Santo, lutando pela causa de Cristo, ou somos controlados pelas nossas vontades humanas, que não tem nada a ver com o Evangelho, é só sombra e água fresca, e dinheiro, fama e poder, e sentar no... Como é que é? Tem um louvor aí que vocês gostam, né? Como é que é? Senta... Você vai estar na plateia e teu inimigo lá no... Não, você vai estar no palco e teu inimigo na plateia. Ah? Deus vai matar teu inimigo. Meu Deus do céu. É um negócio meio doido. Uhum. Tem crente que ora e jejua para o inimigo morrer. Estou falando? É a macumba crente, se chama. Macumba evangélica. O cara sobe um monte para matar. Aham. O cara tem uma empresa, ele sobe um monte, o pastor vai com ele, tem pastor aí que vai. Sobe um monte para orar e jejuar para o concorrente da empresa lá, que trabalha no mesmo ramo, morrer, fechar a empresa. Estou falando. Vocês que gostam de ficar seguindo missionária aí na internet, a missionária, que ora por vocês aí, ainda tem gente que faz assim em casa para receber o Espírito, não sei qual, mas está recebendo algum Espírito. A missionária fica recebendo a oração de... Tem missionária, eu tenho cada coisa que se eu mostrar para vocês não dormem uma semana. A missionária, ela quer orar. Ela vai orar, olha só, ela vai orar para a mulher perder o marido e para que o marido case com outra irmã da igreja. Eu já vi isso. É normal isso na igreja evangélica. Uns escândalos assim, é normal. Sobe-se no monte para fazer macumba. Macumba evangélica, crente feiticeiro, irmão.
É um negócio estranho. Pô, vai ficasse lá na macumba então, né? Fosse lá pro terreiro de vez, lá ficasse lá, normal, né? Toma cachaça, fuma charuto, veste branco e vai. Os bichos entram dentro da igreja e começam a fazer umas... Vou orar. Como é que é o nome do teu inimigo? Ah, o nome do meu inimigo é João. Vamos orar pro João morrer então. Para Deus matar o João. Como é que é? Mas não. Aí chega a irmã lá. Ai, estou apaixonada, pastor. Apaixonada por quem? Estou apaixonada pelo Diógenes. Não vejo, eu quero casar com o Diógenes. Aí o pastor descobre que o Diógenes é casado. Aham. Mas daí o pastor faz campanha para orar para Deus destruir uma família porque a abençoada que é o Diógenes. Aham. Coisa assim, irmão. Escândalos dentro da igreja evangélica. Tem gente que gosta. Senta lá e fica. Ô, tô recebendo glória, glória. E canta louvor. Tem tudo, menos a Bíblia e o Evangelho. Que a Bíblia e o Evangelho, se for aberto em alguns púlpitos do Brasil, acabou a igreja. Acabou. Acabou. Nós vivemos um tempo que, assim como as pessoas vão no ocultismo buscar bênçãos e milagres e revelações e coisa e tal, benefício do eu, tem gente da igreja evangélica na mesma pegada. E essas igrejas estão lotadas. Você sabe qual é? Aquela fundo preto, luzes, câmera, ação e tal. O pastor sai de dentro da máquina da Xuxa, né? Desce a máquina na Xuxa do altar, assim. A banda toca aquele rock pesado, assim, abre assim o globo e o pastor sai e os paquitos, não, perdão, os obreiros saem do lado e é uma benção. E todo mundo está recebendo um espírito. Eu não sei bem que espírito que é aquele, mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Aí quando me encontra na internet fica frustrado, porque eu vou pregar a Bíblia, tu quer a benção? Eu quero, então tu tem que abandonar a amante. Ah, tu quer ver Deus te honrar? Tu vai ter que parar de roubar no dízimo. Ah, tu quer ver Deus operar cura e libertação e transformar a tua casa e trazer a paz? Tu vai ter que desligar a Rede Globo. Eu já vou na ferida, irmão. Eu gosto de botar o dedo lá dentro da ferida, assim, ó. Ai, mas é que porque é o meu coração, o teu coração é adúltero, mentiroso. A Bíblia fala, a não ser que a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que do coração do homem vem todo o esgoto de pecado que o ser humano. Só o Espírito Santo consegue fazer você controlar a sua vida. Essa é a verdade. Eu sei que essa palavra é dura, mas é isso aqui. Não tem como amaciar. Eu vou conseguir amaciar isso aqui? Não tem, mano. Tem como eu dizer assim, não, Deus vai te honrar. Eu fui numa igreja em São Paulo, aí eu fui inventar de aceitar a agenda. Tinha uma época que eu pensei assim, eu vou ver só para ver como é que é. Olha a ideia. Aí eu fui pregar em umas igrejas em São Paulo. Tu sabe que lá em São Paulo é vida ativa 24 horas, né? Capital de São Paulo e tal. E povo, aí fui pregar. Preguei a palavra, entreguei essa revelação. O pessoal gosta de revelação lá, né? Ah, vocês acreditam em revelação? Acredito, não, mas eu não vou ficar dando profetada, eu vou revelar a verdade. Aí chamava uma lá e dizia assim, põe a mão no teu ventre. Ela botava a mão no ventre. Chama teu marido. Aquilo que tu pediu para Deus, Deus está entregando. Os dois caíram de joelho e começaram a chorar. Daí eu perguntei, por que vocês estão chorando? É porque nós descobrimos que eu estou grávida e a gente ia contar para o pastor da igreja no final do culto, mas o senhor está revelando aí. Aí tinha uma outra lá, obreira. Sabe obreira? Sabe qual é o papel do obreiro na igreja evangélica? Ele põe a mão na tua cabeça quando tu vai lá fazer uma visita. Você gosta de visitar a igreja? Sabe aquela igreja mais próxima da sua casa? Ela não é tão próxima da Bíblia, mas ela é mais próxima da sua casa, então você vai lá, né? Eu sei. Ovelha gosta de dar um pulinho assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Aí chega lá a obreira. Sabe a missionária Hollywood? Quem já fumou cigarro? Tem um cigarro chamado Hollywood. Quando eu falo missionária Hollywood, é que ela, escondidinha, ela fuma um Hollywood, mas ela no culto ela ora por todo mundo. É um negócio. Só no Brasil, irmão, acontece essas coisas. Aí chamei a obreira e disse assim, ó, fecha os olhos, irmão. Fechei os olhos. Disse assim, o demônio que está aí manifesta. Obreira, irmão, obreira. O povo vai para frente do altar e ela está botando a mão na cabeça. Tinha um demônio dentro dela. Eu te pergunto, quem vai numa igreja e recebe uma oração dessa? Está recebendo que espírito, pelo amor de Deus? Que o mais leigo entende o que eu estou falando. Que espírito que está recebendo?
Se alguém quiser falar, fica à vontade. Que raio de espírito que eles estão recebendo? Eu fui, junto com a apóstola, com a Tábita, a gente fomos numa igreja uma vez, eu fui no culto. Aí veio olha, quando eu cheguei e sentei no primeiro banco, assim, né? Eu quero ouvir a palavra e tal. O obreiro saiu de lá e veio botar a mão na minha cabeça, assim. Aí foi engraçado que ele botou a mão na minha cabeça, a mão na cabeça da apóstola, e tinha um casal que estava com a gente e botou a mão na cabeça deles. Só que quando a gente ficou com o olho fechado assim. Quando ele botou a mão, eu fiz isso aqui, ó. Peguei na mão dele e tirei. E botei aqui no meu ombro. A apóstola, com o olho fechado, fez a mesma coisa. Pegou na mão dele e botou no ombro dela. Depois ele disse assim, com esses dois aqui não dá. Quando ele foi para o casal do lado, eles fizeram a mesma coisa. Por quê? Eles são instruídos a não deixar ninguém orar pondo a mão na cabeça. Eu não conheço a vida desse camarada, não conheço a vida do pastor, não conheço a vida do obreiro. E a transferência do que a pessoa tem vai para a tua vida. A transferência, se a pessoa que está orando por você, ela não tem uma vida com Deus, ela está passando demônio para você. É muito sério. Tem gente que gosta, né, de receber oração. Quer ver quando convida para vir, vem orar na minha casa. Oi, irmã, vai lá em casa orar na minha casa. Irmão, cuida quem tu põe para orar dentro da... Quem tem que orar na tua casa é você, crente. É você que tem que levantar altar de oração na tua casa. Para de querer ficar puxando oração do missionário A, missionário B. Tinha uma missionária aqui em Santa Catarina que a mulher era... Todo mundo gostava dela. Bombava a mulher. Todo mundo queria a oração dela. E eu só olhando. Ela via demônio em tudo. Menos no Marlboro, que ela fumava um Marlboro escondido, né? No final do... Escondido. Ela via demônio em tudo. Líder do círculo de oração. Ela sentou aqui onde é que eu estou. Que antigamente era mudado aqui o escritório. Ela sentou aqui contando e tal. E cheirando de cigarro. Nada contra quem fuma. Deus vai te libertar. Mas a pessoa... Líder do círculo de oração. Eu te pergunto como é que estão as ovelhas. Eu te pergunto como é que estão as ovelhas. Não. Está entendendo? Não estou falando de santidade extrema, que o pastor tem que ser o querubim, o missionário tem que ser o querubim. Mas tem gente que extrapola, irmão. O negócio é terrível. E tem gente que bebe dessa água. E tu é o que tu come, tá? Você é o que você bebe espiritualmente. Se tu vai na igreja mais próxima da tua casa, pastor, eu fico feliz. Vou falar bem real para você. Às vezes tem gente que diz assim, pastor, eu estou indo na igreja aqui, eu vou congregar aqui numa igreja aqui perto de casa. Pastor, a vida do pastor, os obreiros, o ministério é uma benção. Tem oração, ensina jejum, o cara prega contra pecado, não fica bajulando dizimista, ele vai pregar a verdade. Pastor, homem de Deus, quero começar a congregar aqui. Sabe o que eu faço? Deus te abençoe, desligo você da minha cobertura espiritual e abençoa a tua ida. Vai com Deus, Deus vai te honrar. Agora, tu sai da benção para entrar na maldição, sangue de Jesus. Eu conheço um monte de crente que é assim. O cara sai da benção para entrar na maldição. Abre precedentes espirituais, portas de demônios. Vocês não têm noção, mundo espiritual. Não brinca, irmão. Não brinca. Tinha uma membro do ministério, ela foi pedir ela recebeu uma oração com imposição de mão, ela chegou aqui, ela mudou de cor 3 vezes na minha frente. Ela atraiu um espírito, um encosto para a vida dela. Por quê? Porque o profeta que foi orar por ela não tinha vida com Deus. Era alguém despreparado. Entendeu? Então, assim, tem que examinar bem a vida da pessoa. A Bíblia diz, você conhece a árvore pelo fruto. A Bíblia te dá um poder de você examinar o que é de Deus e o que não é. Como é que eu sei se é de Deus? Tem que ter muita vida na Bíblia. Como é que você sabe se o ministério é de Deus? Como é que você sabe se o pastor é de Deus? Como é que você sabe que a igreja que você frequenta é de Deus? Você tem que ver pela palavra. Não, o cara prega a Bíblia. Não, incentiva a oração, incentiva o jejum, incentiva eu receber o Espírito Santo para parar de fazer as coisas do meu jeito. Incentiva a ter vida com Deus. Falso profeta não vai te cobrar isso que eu prego, não. Falso profeta não vai te cobrar o que Jesus cobrou. Santidade, santificação. A verdade é essa. E eu vou pregar isso até o fim. Amém? E que vocês fiquem até o fim. Se vocês aguentarem, fica até o fim, irmão. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu.
Eu escolhi o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da submissão. Não é do meu jeito. Pode chegar diante de Deus, ó, faz do meu jeito que eu obedeci. Não, faz se quiser, Deus. Se o Senhor não quiser fazer, não faça. Eu vou te amar da mesma forma. Eu vou te amar da mesma forma. Consegue fazer essa oração para Deus? Minha vida financeira não está boa, mas eu vou te amar da mesma forma. Deus, eu estou com um problema de saúde, mas eu vou te amar da mesma forma. Deus, as coisas nem estão saindo do meu jeito, mas está tudo bem. Eu não vou deixar de te amar. Irmão, tu vai ver o que é uma cura. Quando tu esquecer do problema da vida financeira, Deus vai começar a te honrar. Quando você esquecer o problema que tira a tua paz e tu trocar o problema pela causa de Cristo, você vai sentir paz. Você vai sentir alegria. Você vai sentir paz. A gente perde a paz porque a gente inverte as prioridades. Não é mais pela causa, é pelos meus problemas. A pessoa já chega diante de Deus, Senhor, eu te apresento os meus problemas. Não, Senhor, eu estou cheio de problemas, mas eu não vim falar deles, eu vim aqui porque eu preciso, eu te amo, Jesus. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu quero te servir, eu quero andar na tua palavra. Eu sou pecador. Hoje eu pequei, o Senhor viu lá. Eu xinguei, eu me estressei, eu errei. Me perdoa, Senhor. O Senhor sabe, limpa o meu coração. Eu não quero errar de novo, me dê força e vai. E toca o barco. Isso é cristianismo. Qualquer coisa fora disso, irmão, não está enquadrado com a palavra de Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixa, ó Deus, cair em tentação, mas nos livra, meu Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem é que ama Jesus aí? Você ama Jesus? Jesus também ama você. Não esqueça. Antes de reclamar do problema, saiba que Deus tem um problema também. E você tem que dar atenção ao problema de Deus, que é a causa dele. Então, irmão, se volte para a Bíblia. Leia a Bíblia. Você é uma fanática. Você é uma fanática. Não, deixa de chamar de fanática, irmão. Você tem que ser doido por Jesus. Lembra antigamente? Você era doido, sem mentira, sem motivo. Hoje você fala a verdade sem parar. Bebia, fumava, prostituía, passava noitada de um dia para o outro. Hoje você faz isso em oração. Busca Jesus. Traga Cristo para dentro da tua casa. Irmão, as pessoas vão pisar o pé na tua casa e vão sentir Jesus. Tem gente que vem aqui em casa e começa a chorar lá no portão. Eu lembro uns irmãos, eu fazendo umas vigílias de doido aqui. Aí vi uns irmãos de outra igreja, né? Eles falavam assim, meu Deus do céu, o que tem aqui? Como que tem? Eles diziam, não sei, cheguei no portão, comecei a me arrepiar inteiro aqui assim, meu Deus do céu, o que é isso? Bruxo já caiu endemoniado aí na frente. Tem que ir lá juntar. Deus pega, irmão. Você tem que entender que o poder de Deus na tua vida é maior que o poder do diabo. Quem tem que ter medo de você é o feiticeiro. Quem tem que ter medo de você é o capeta. O capeta ele tem que ter raiva de você. Ele tem que ter 300 tipos de nojo de você. E claro que ele vai usar pessoas, ele vai usar quem está disponível para atacar. Não vai aparecer com um tridente vermelho cuspindo fogo, igual no carnaval aparece lá. Não. Aquela fantasia ali o ganchinho ali de vermelho com a seta, rabo de seta. Não existe aquilo. O diabo não é assim. Ele vem incorporado na vida das pessoas. Mas maior é o Espírito que está na tua vida. Então Deus te escolheu para você fazer a vontade dele. Anda com Jesus. Mas todo mundo está fazendo assim. Para com essas comparações. Aquela vida de internet não é a vida que Deus escolheu para você. Mas está todo mundo indo nessa vibe. Irmão, você é o patinho feio da história. Você sabia que o crente é o patinho feio da história? Claro que é. Você é o ET lá no lugar onde é que tu trabalha. Que todo mundo está falando besteira, vem falar de Jesus. Você é o estranho. Você é a estranha no meio da família. Está todo mundo lá bebendo cerveja, está com a Coca-Cola lá, sendo chamado de louco. Uma Fanta. Um Guaraná. Água. Está todo mundo falando besteira, pecando, e tu está lá quieto. Você não faz mais parte do mundo. O mundo não te pertence, mas é crente. Isso é evangelho. Amém? Glória a Deus. Domingo, 5 da tarde,
nós nos encontramos de novo. Prepare seu coração, tome água, tome um remedinho se você ficar muito estressado comigo, ansioso. Irmão, fica calmo. Fica calmo. Domingo tem mais. Leia a Bíblia aí. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Anda com Deus. Está atribulado, é que tu está fora do propósito. Não precisa ficar doido. Você já quer fazer do teu jeito. De fazer do jeito de Deus, vai fazer uma vez só e vai dar certo. Amém? Obrigado pela paciência dos irmãos. No domingo, 5 horas, eu estou aqui. Amém? Aguardo vocês. Deus abençoe. Uma boa semana aí. Com Deus. Precisar de alguma coisa, liga no 190. Ou ora. 190 é o número da polícia, né? Ou ora. Só não liga para mim 3 horas da manhã. Me ligar 3 horas da manhã, vocês vão ouvir, irmão. Vou mandar um áudio pentecostal para vocês. Né? Falando em línguas. Deus abençoe. Com Jesus.